Sabe quando a gente olha o balanço de uma empresa gigante e pensa, será que dá para confiar nesses números? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos bastidores do que garante essa confiança, a auditoria financeira. E o nosso guia nessa jornada vai ser a norma NBC-TA 200, para a gente entender o que um auditor faz de verdade e por que o trabalho dele é tão fundamental para todo mundo. Para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta. O que faz a gente, o mercado, os investidores, olharem para um relatório cheio de números e acreditar que aquilo ali reflete a realidade? A resposta para isso é a base de tudo que vamos conversar hoje. Bom, e qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, vamos entender o real propósito da auditoria. Depois, a gente vai conhecer os pilares que sustentam o trabalho do auditor. Em seguida, um ponto-chave, a diferença entre asseguração razoável e absoluta. Aí, vamos ver como os auditores gerenciam riscos e, por fim, como tudo isso funciona no dia a dia. Vamos nessa? Começando pelo começo, qual é a verdadeira missão de uma auditoria? Muita gente acha que é só ficar caçando erro de conta, mas o buraco é bem mais embaixo. A palavra mágica aqui é confiança. Pensa só, todo o mercado financeiro gira em torno disso. Para alguém investir, emprestar dinheiro ou fazer negócio com uma empresa, precisa confiar nas informações que ela apresenta. O trabalho do auditor é justamente esse, ser o guardião dessa confiança. Agora, presta atenção nessa palavra, opinião. Isso é fundamental. O auditor não entrega um atestado de que está tudo 100% certo, sem nenhuma vírgula fora do lugar. Não, ele emite uma opinião profissional, muito bem fundamentada, dizendo se, na visão dele, os relatórios seguem as regras do jogo. É uma diferença sutil, mas gigantesca. E para poder dar uma opinião com tanto peso, o auditor precisa se apoiar em alguns princípios que são a base de tudo. Vamos ver quais são esses pilares. O primeiro pilar, e olha, esse é inegociável, é a ética. Pensa bem, se o auditor não for independente, se tiver qualquer rabo preso com a empresa, a opinião dele já não vale nada. Integridade e objetividade são alicerce de tudo. Sem isso, a confiança que a gente falou antes simplesmente desmorona. O segundo pilar é o ceticismo profissional. Mas calma, não é ser o do contra ou desconfiar de tudo. É ter aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? É aquela atitude de questionar, de não aceitar a primeira resposta, de olhar para uma evidência e pensar, ok, mas e se? É avaliar tudo com um olhar crítico. E o terceiro pilar é o julgamento profissional, porque auditar não é só seguir uma receita de bolo. Cada empresa é um universo. O auditor precisa usar toda a bagagem, todo o conhecimento e a experiência dele para decidir onde focar, que testes aplicar e principalmente como interpretar o que ele encontra. E na prática, como é que essa combinação funciona? Significa que, quando o auditor vê duas informações que não batem, ele vai a fundo. Significa que ele sempre considera a possibilidade de fraude. E que ele não se contenta com uma evidência mais ou menos. É a aplicação constante da ética, do ceticismo e do julgamento em cada passo do trabalho. Agora a gente chega num ponto que, nossa, costuma gerar muita confusão. Afinal, qual é o nível de garantia que uma auditoria dá de verdade? A norma fala em asseguração razoável. Pensa nisso como um nível de confiança altíssimo. O auditor faz de tudo para reduzir o risco de deixar passar um erro importante para o nível mínimo, quase zero. Mas quase zero não é zero. Garantia absoluta de 100% simplesmente não existe nesse mundo. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Poxa, com tanto trabalho, tanto detalhe, por que não dá para ter essa certeza de 100%? É uma pergunta muito justa, e a resposta está em algumas limitações que são da própria natureza do negócio. Primeiro, a própria contabilidade tem estimativas, previsões de perdas, vida útil de um equipamento, são julgamentos, não fatos cravados na pedra. Segundo, uma fraude muito bem feita pode ser quase impossível de pegar. O auditor não é um policial com mandado de busca, né? E terceiro, seria impossível e caríssimo checar cada nota fiscal de uma empresa gigante. O trabalho precisa ter foco e ser feito num tempo razoável. Ok, então já que o risco não pode ser zerado, a pergunta muda. Como os auditores gerenciam esse risco? E é aí que entra o conceito de risco de auditoria. O risco de auditoria é basicamente o maior medo de um auditor. O risco de ele dar um ok para um balanço que, na verdade, tinha um erro grave. Para controlar esse risco, ele precisa entender onde os problemas podem estar na empresa e ajustar o próprio trabalho para encontrá-los. Essa tabela aqui é perfeita para entender a lógica. Pensa numa gangorra.
Se o risco da empresa apresentar um erro é alto, o auditor precisa diminuir ao máximo o risco de não encontrar esse erro. E como ele faz isso? Coletando mais evidências. Do outro lado, se o risco da empresa é baixo, ele pode aceitar um risco de detecção um pouco maior e, com isso, coletar menos evidências. É esse equilíbrio que guia o trabalho. Então, no final do dia, tudo se resume a uma coisa: evidência. O auditor precisa juntar provas, documentos, informações que sejam suficientes em quantidade e adequadas em qualidade para poder, lá no final, sustentar a opinião dele com muita segurança. Certo. Já entendemos os princípios, os conceitos, os limites. Agora, para fechar, vamos ver rapidinho como essa engrenagem toda gira na prática. O processo todo segue uma sequência bem lógica. Primeiro, o auditor estuda a empresa para entender onde estão os maiores riscos de erro. Segundo, ele monta um plano de ataque, definindo testes específicos para essas áreas de risco. Terceiro, ele vai a campo, executa os testes e coleta as evidências. E por último, ele junta tudo o que encontrou, analisa e forma a sua opinião. E aqui tem um ponto de partida crucial, uma condição básica para tudo acontecer. Quem é responsável pelos números, pelas demonstrações, é a administração da empresa. O auditor não faz a contabilidade, ele a examina. Sem a empresa assumir essa responsabilidade, a auditoria nem começa. E isso tudo nos leva à nossa pergunta final, que amarra tudo que a gente viu. Um relatório de auditoria positivo, sem ressalvas, é como um selo de garantia de que a empresa vai bombar no futuro? E a resposta é um sonoro e claro não. A auditoria é uma fotografia do passado. Ela diz se aquela foto, naquele balanço específico, foi tirada de acordo com as regras. Ela não é uma bola de cristal, não garante que a empresa vai dar lucro no ano que vem e nem julga se a gestão tomou as melhores decisões. Entender essa diferença é o segredo para entender o verdadeiro valor e também os limites de uma auditoria independente.